O prédio retratado nesta imagem já não existe mais em Maceió. Ele foi demolido em 5 de outubro de 1940. Situava-se na Praça dos Palmares e era a antiga sede do Palácio do Governo. 71 anos antes de sua demolição, precisamente no dia 2 de dezembro, às 17 horas, esse prédio foi palco da fundação do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, por meio do presidente da província, Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Júnior. Na ocasião, o conselheiro Silvério Fernandes de Araújo Jorge tomou posse como primeiro presidente do Instituto, permanecendo no cargo até 1872. Após o conselheiro, os seguintes nomes presidiram o Instituto: Roberto Calheiros de Melo, Adriano Augusto de Araújo, Manuel Baltazar Pereira de Egg Júnior, Francisco de Paula Leite Oiticica, Demócrito Brandão Gracindo, Orlando Valeriano de Araújo, Osório Calheiros Gato, Jaime de Altavila, José Lages Filho, Luiz de Medeiros Neto e Jaime Lustosa de Altavila. Senhoras e senhores, antes de iniciar nossas homenagens, registramos que o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, fundado em 2 de dezembro de 1869, é uma das instituições culturais mais antigas do estado de Alagoas e a terceira do gênero a ser fundada no Brasil. Ao longo de seus 156 anos, tem desempenhado papel fundamental na pesquisa, preservação e difusão da memória alagoana, mantendo vivo um patrimônio que pertence a toda a sociedade. Este é um momento de júbilo, mas também de reflexão sobre o compromisso que tantas gerações assumiram e têm assumido ao longo de mais de um século e meio. Somos herdeiros e herdeiras de um legado sólido, construído por homens e mulheres que acreditam na força da memória e do conhecimento. Dar continuidade a essa missão é uma responsabilidade que assumimos com respeito e entusiasmo. Então, é com grande satisfação que o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, em parceria com o SEBRAE, anuncia o lançamento do volume número 55 da sua revista, a Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, cuja primeira edição é de 2 de dezembro de 1872 e considerada pelo historiador e sócio, hoje falecido, desta casa, Moacir Medeiros de Santana, como o periódico mais antigo em circulação em nosso estado, e que também completou, no dia 2 de dezembro próximo passado, 153 anos de circulação. Ao mesmo tempo, temos a honra de lançar, em parceria com o SEBRAE, a segunda edição do livro Dados Históricos do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que apresenta um pouco desses 156 anos de história que estamos comemorando na manhã de hoje. Essas duas publicações reafirmam o compromisso da Casa com a produção acadêmica, com a preservação documental e a difusão do reconhecimento histórico que fundamenta a memória de Alagoas. Convidamos, neste momento, para fazer os agradecimentos em nome do Instituto Histórico de Alagoas ao SEBRAE, o nosso vice-presidente e diretor de Relações Institucionais, doutor Luiz Otávio Gomes. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estão, porque para o Instituto Histórico é muito importante sempre ver esta casa nessas solenidades com um número bom de pessoas aqui presentes. Sem mais delongas, e prometo que o pronunciamento não vai ser longo, foi cronometrado em algo como 12, 13 minutos, para não cansarmos. É com profunda satisfação e também com aquele reverente senso de responsabilidade que deve acompanhar os momentos mais significativos da vida institucional, que falo nesse momento em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, nossa casa de memória, pensamento e pesquisa,
especialmente conhecida como Casa das Alagoas. Uso da palavra com muita honra para prestar uma homenagem que é, ao mesmo tempo, histórica, técnica e afetiva. A concessão do título de sócio benemérito ao SEBRAE Alagoas. Agradeço ao nosso presidente, Dr. Jaime Lustosa de Altavila, por mais essa deferência para comigo, podendo representar a todos os conselhos nesta tribuna. O Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas desde sua fundação, em 1869, tem a missão de guardar, interpretar e iluminar a história do nosso Estado. Ao longo de décadas, preservamos documentos, enaltecemos tradições, estudamos a evolução econômica, social, cultural e política de Alagoas. E quando reconhecemos uma instituição como sócio benemérito, não o fazemos de modo casual ou protocolar. Fazemos porque a instituição distinguida passou a integrar, de fato, a própria narrativa histórica do Estado. Reconhecer o SEBRAE Alagoas, portanto, é reconhecer o capítulo decisivo da construção contemporânea de Alagoas. Um capítulo que toca o desenvolvimento econômico, a inclusão produtiva, o empreendedorismo e a valorização das forças vivas que fazem o nosso Estado avançar. Bem cuidando dele, dá a segurança ao alagoano de saber que, pelo menos, a nossa história nós estamos sabendo de onde vimos. Ninguém vai saber a direção de ir se não sabe de onde veio. Sou presidente de uma casa também centenária, 3 anos só apenas mais velha do que o Instituto Histórico. Associação Comercial, que honra, eu sei, para todos os alagoanos, é de 7 de setembro, a data histórica do nosso país, de 1866. O Instituto Histórico, decorei agora, 2 de dezembro de 1869. 3 anos nos separam. Mas, com certeza, são essas casas que fizeram a história do nosso Estado. Como talvez todos, ou quase todos aqui, são alagoanos, como eu sou, né? E um que procura honrar meu Estado e tem orgulho de ser alagoano. E esse orgulho vai aumentando cada vez mais quando a gente vê. Esse grupo que aqui está, comandado pelo presidente Jaime de Altavila, cuidando do nosso Estado. Precisamos sinalizar, sim, cada vez mais a um crescimento. Temos um Estado muito pobre e que o SEBRAE tem hoje esse direcionamento para cuidar do pequeno negócio, que é um embrião no crescimento econômico. Ninguém nasce grande. Nenhuma empresa do mundo inteiro nasceu grande. A Coca-Cola nasceu numa farmácia, a Microsoft nasceu numa garagem. E todos, se tivesse aqui no Brasil, teriam passado pela mão do SEBRAE. Nós precisamos cada vez mais procurar desenvolver o nosso Estado. Eu, como presidente do SEBRAE, quando eu vou visitar o interior, as cidades, eu sempre me peço para levar em 2 negócios vitoriosos e um que não conseguiu progredir. Que é a história. Eu preciso aprender com os que deram certo e também aprender com o que deu errado para que nós não repitamos o erro daquilo que deu errado. Fazemos a correção necessária do rumo para nós fazermos. Temos um Estado em torno de 3,5 milhões de habitantes, com muita dificuldade financeira, com muito município que, ao ponto, se fossem empresas desse município, eles não existiriam. Aqui o secretário Álvaro, que já militou, né, como secretário do Gabinete Civil, o doutor Dilmar Camerino, meu amigo, participando lá da nossa luta pelo nosso CRB, e que nós temos 102 estados, e poucos deles, economicamente, eles são viáveis. Isso é uma responsabilidade, exatamente por aprender com a história e aprender com a associação
comercial, o que é que nós podemos fazer para nós termos um defensor? Um desenvolvimento econômico do qual eu sou defensor. Do Instituto Histórico Geográfico de Alagoas, há 33 anos, com a graça de Deus. Sinto-me profundamente honrado em conduzir essa celebração dos 156 anos de nossa instituição. Uma entidade que desde 2 de dezembro de 1869 tem sido guardiã da história, da memória e da identidade do povo alagoano. Hoje celebramos não apenas a longevidade dessa casa centenária, mas o compromisso de gerações inteiras que nos precederam, como os 11 presidentes que me antecederam, os 8 secretários perpétuos que antecederam ao professor Aldo Queiroz, e os mais de 370 sócios efetivos que passaram por esta casa e que dedicaram saber, tempo e afeto para manter viva a missão do nosso Instituto Histórico. É um privilégio estar aqui dando continuidade a esse trabalho. E com a graça de Deus, quero iniciar expressando a minha sincera gratidão aos sócios do atual quadro de sócios efetivos do nosso Instituto. São vocês que sustentam, através de suas colaborações mensais, atividades e espírito acadêmico, a vida intelectual e cultural deste espaço. Cada pesquisa, cada participação, cada gesto de apoio contribui para que o Instituto Histórico Geográfico de Alagoas continue firme em seu compromisso de preservar e divulgar a história de Alagoas. Registro também os nossos sinceros agradecimentos às instituições públicas e privadas que, ao longo dos anos, compreenderam a importância de nossa casa para o desenvolvimento cultural e histórico, a manutenção de um instituto com o peso histórico do Instituto Histórico só é possível graças às mãos que se unem em torno do mesmo propósito: valorizar a memória e o conhecimento. Permita-me destacar, de maneira especial, o SEBRAE Alagoas, parceiro essencial dos últimos anos. Com sensibilidade e compromisso, o SEBRAE patrocinou publicações e eventos que ampliaram cuja dedicação cotidiana torna possível o funcionamento dessa casa. Reafirmo o compromisso dessa gestão de fortalecer o Instituto Histórico, ampliar as suas ações, preservar acervos e estimular o debate histórico e cultural com a comunidade alagoana. Agradeço profundamente a presença de cada um nessa data tão significativa. A todos o meu sincero gesto. Muito obrigado.
Júlio Caio Vasconcelos, ele é conselheiro efetivo do Instituto Histórico Geográfico de Alagoas. Ele vai participar da matéria respondendo as 3 perguntas aqui, Júlio, é bem breve. Júlio, eu queria que você falasse um pouco, primeiramente, sobre o evento que aconteceu aqui no Salão do Instituto Histórico. Bom, Alice, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui no nosso Instituto. O Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas é uma instituição com 156 anos de fundação, né? Nós comemoramos, na verdade, comemorou no dia 2 de dezembro, mas hoje foi a solenidade onde reuniu todos os sócios que estavam aqui presentes. Também tiveram homenageados pelo Instituto, diretoria do SEBRAE, parceira do Instituto Histórico ao longo desses anos, contribuindo e fomentando os trabalhos para que as pesquisas e as reuniões também possam ocorrer além da estrutura do nosso instituto, que é uma estrutura, como eu já falei, com mais de 150 anos de história. O Instituto Histórico ele está aberto aqui todos os dias da semana, pela manhã, né? Temos visitação guiada pelos nossos sócios ou também pelos nossos funcionários aqui. A população como um todo pode vir comparecer, tem uma taxa simbólica, mas vale a pena o público como um todo conhecer parte da história de Alagoas que é guardada e preservada aqui no nosso Instituto. Para aquelas visitas com maior número, inclusive escolas, né, que tenham interesse de conhecer a nossa instituição, basta um agendamento, comunicar aos funcionários e nós teremos o prazer de receber a população e estudantes para mostrar, como eu disse, parte da história de Alagoas aqui preservada. Júlio Caio Vasconcelos, muito obrigado, né, por ter reservado um pouco do seu tempo aqui para passar as informações. Agradeço mais uma vez pela sua participação aqui e informações. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo pelo canal que se disponibiliza a levar também, né, parte da cultura e da história do nosso estado. Meus parabéns a isso. Obrigado. Convidamos a todas as pessoas presentes para